Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Nós estamos aqui para mais uma aula do CAUR e dessa vez o nosso tema vai ser figura de linguagem. Essa aula vai ser dividida em duas partes, então na semana que vem nós vamos estar postando aqui para vocês a parte 2. Tudo bem? Bom, as figuras de linguagem são usadas para exprimir de formas e objetivos diferentes os pensamentos da pessoa que escreve, a fim de comover, surpreender, fazer o leitor rir ou refletir sobre algo. Nós veremos separadamente cada uma das figuras de linguagem mais usadas em textos literários, jornalísticos e publicitários. Nós vamos começar com a antítese. A antítese é uma figura de linguagem que consiste na exposição de ideias opostas. Ela ocorre quando há uma aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos. Esse recurso foi especialmente utilizado pelos autores do período barroco. O contraste que se estabelece serve essencialmente para dar uma ênfase aos conceitos envolvidos, que não se conseguiria com a exposição isolada dos mesmos. É uma figura relacionada e muitas vezes confundida com um paradoxo. Várias antíteses podem ser feitas através de amor e ódio, sol e chuva, paraíso e inferno, Deus e diabo, alegria e tristeza. Então, a antítese ela é a figura mais utilizada do barroco, estilo de época conhecido como arte do conflito, em que também há presença de paradoxos por apresentar oposições nas ideias expressas. Então, a antítese ela é o quê? Ela é o uso de termos opostos na mesma frase. Então, todas as vezes em que em uma mesma frase eu usar termos opostos, termos que se contrastam, eu tenho uma antítese, ok? Por exemplo, mulheres adoram fazer compras, homens detestam fazer compras. Isso é o que se chama relação amor e ódio. Então, isso é antítese, ok? Quando a gente contrasta na mesma frase. Por exemplo, já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente e eu estou sentindo frio. Do riso se fez o pranto. Ele a amava, ela o odiava. Hoje fez sol. Ontem, porém, choveu muito. Então, sempre que na mesma frase nós tivermos palavras que contrastam entre si, nós teremos a antítese. Agora, nós vamos falar sobre a elipse. A elipse é a omissão de um termo da frase que seja facilmente subentendido. Omissão de uma palavra que, apesar de não exposta, pode ser identificada por quem lê. Então, todas as vezes em que eu retiro uma palavra de uma frase, mas ela fica subentendida de uma maneira fácil, eu tenho a elipse. Por exemplo, ele estava de casaco frio, ela de casaco de pele. Aqui eu tenho a omissão do verbo estava em ela estava de casaco de pele. Na frase eu tenho ele estava de casaco de frio, ela de casaco de pele. Aqui nós sabemos que o verbo estava aparece ali no meio, só que a gente não vê ele, mas a gente compreende de uma maneira fácil, ok? Então, todas as vezes que nós temos isso em uma frase, nós temos uma elipse. Quando eu tenho um termo na minha frase em que ele está oculto, em que eu não escrevo ele, mas ele é facilmente entendido. Bom, vamos ver aqui na charge.
Primeiro ele começou a beliscar entre as refeições, depois a comer sanduíches entre as refeições. Agora ele come refeições entre refeições. Aqui na charge, no segundo quadrinho, depois a comer. O que estaria faltando ali? Depois ele começou. Então aqui eu não tenho o ele começou. Eu tenho depois a comer sanduíches entre as refeições. Então subentende-se ali que falta o termo. Depois ele começou. Eu não tenho ele, mas é facilmente entendido, ok? Bom, agora nós temos o eufemismo. O eufemismo, ele é uma figura de linguagem que emprega termos mais agradáveis para suavizar uma expressão. Expressões populares têm um caráter cômico, o que pode atender em parte a do eufemismo. Situações de grande impacto, como a morte, beira o grotesco e a função dessa linguagem se perde. Um exemplo mais adequado é dizer que o indivíduo partiu ou que deixou este mundo. Eufemismos também mostram serventia para substituir palavras consideradas de baixo calão ou impróprias de acordo com algum tabu, ou mesmo para omitir nomes de divindades. Então, o eufemismo é utilizado para atenuar algo grave de ser dito. Por exemplo, ele passou dessa para uma melhor, para não dizer morreu ou faleceu. Então, o eufemismo é quando eu troco um termo mais forte, um termo mais pesado, por algo mais leve, por algo mais culto também pode ser, de uma maneira que não gere tanto impacto em quem está ouvindo, ok? Vamos lá aqui um exemplo na charge. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, quando você quiser chamar alguém de fofoqueira, você diga que ela é uma produtora de biografias orais não autorizadas, ok? Olha só, uma tabelinha aqui do eufemismo. Passar desta para melhor, dar o último suspiro, descansar, bater as botas, quando o real significado é morrer. Faltar com a verdade, dar informação falsa, distorcer a realidade, seria o mesmo que mentir. Enriquecer por meios ilícitos, subtrair bens, desviar dinheiro, seria roubar. Homem de inteligência limitada, burro. Então, quando você quiser chamar alguém de burro, diga apenas que esta pessoa tem uma inteligência limitada. Desprovida de beleza seria uma pessoa feia. Revisão de tarifas, atualização de tarifas, aumento de preços. Secretária do lar, funcionária, empregada doméstica, representante comercial, consultor de vendas, seria vendedor. País emergente, não é? Um termo aí mais bonito para um país subdesenvolvido. Desprovido de recursos materiais, quando a pessoa é pobre. Poupança programada para o futuro, não é? O popular pé de meia. Pouso não programado da aeronave, pane. Excesso de peso corporal, gordo, gorda. Então, tá vendo? Não existe pessoa gordo ou gorda, existe pessoa com excesso de peso corporal. Normalmente a gente costuma falar, né? Excesso de gostosura. Excêntrico, que sofre das dificuldades mentais, que perdeu o juízo. Maluco, doido, louco. Então, se você conhece alguém que é desse jeito, ele é uma pessoa excêntrica, na verdade. Ok?
Então, para ficar bem claro, o eufemismo é quando a gente troca uma palavra pesada, um termo mais pesado, por algo mais suave. Tudo bem? E agora nós temos a hipérbole. A hipérbole ela é a figura de linguagem que consiste na ênfase resultante do exagero deliberado, quer no sentido negativo, quer no positivo. Ou seja, trata-se de uma figura empregada em textos literários e na linguagem corrente para expressar algo de maneira exagerada ou intensificada. Em termos simplificados, a hipérbole consiste na expressão evidentemente exagerada de uma ideia. De acordo com Quintiliano, que foi um orador e professor de retórica romano do século I, a hipérbole é um exagero elegante da verdade, podendo se efetuar por aumento ou por diminuição. Expressão de exagero usada para dar ênfase em alguma informação. Por exemplo, fui à sua casa milhões de vezes, mas você nunca está lá. Então isso é uma hipérbole, um exagero. Então se você conhece aquela pessoa exagerada, que tudo ela aumenta, sabe? Ela não consegue contar ali um caos sem aumentar um pouquinho, não é? Sem aquele drama todo, sem todo aquele exagero, ela está praticando a hipérbole, ok? Que é quando você dá muita ênfase a alguma coisa. Por exemplo, estou morrendo de saudade, ok? Quando você encontra ali o namorado, a namorada, não é? Naquele calor do momento, na emoção ali do amor, você fala, estou morrendo de saudade, não é? Para dar um exagero ali. Eu também já falei mais de 1000 vezes para não nos encontrarmos aqui. Se a hiperbólica da linguaruda nos vira, vai virar a mulher elástico, babar cachoeiras e morrer de rir da nossa desgraça. Eu enlouqueço quando pego a vizinha no flagra. Então a hipérbole consiste em termos exagerados em uma frase, ok? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida até aqui. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, nos escrever um e-mail ou nos acompanhar nas redes sociais. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço o seu tempo e a sua compreensão. Na semana que vem nós voltamos aqui com a segunda parte. Se inscreva, deixe os comentários, dá o like e ative o sininho. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.